Rubem Júnior tá na área, primeiras notícias do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Rubem. Bom dia, um abraço pra você também, João Vitor, Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando 11h40. Alô, Nação Azul, dia de trabalho na Toca da Raposa, sol forte e desafio sábado contra o Palmeiras, 9h na Arena Palmeiras, é duelo duro. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem com a Betfair, 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Cirilo, a semana do Palmeiras que começou ontem pela manhã na Toca da Raposa, trabalho aberto para a imprensa, boas novidades em campo, de Neno já trabalhando bem para ficar à disposição para o decorrer dos próximos jogos. Também o Peralta sendo apresentado, o técnico Fernando Seabra ganhando boas opções, o que a gente vai comentar daqui a pouco dentro aqui do Rádio Esportes. Mas ontem, Cirilo, foi dia de cinema, foi dia de fazer o dever de casa. No período da noite, o Fernando Seabra, sua comissão técnica e também demais jogadores. Primeiro, pelo próximo compromisso que tem pelo Campeonato Brasileiro sábado contra o Palmeiras. O Palmeiras entrou em campo contra o Botafogo. E também o outro lado, a outra competição dos próximos dias é foco, é objetivo do Cruzeiro também para esta temporada, a Copa Sul-Americana. O empate, hein? O Boca com quase 15 desfalques acabou empatando 0-0 em Quito contra o Independente Del Valle. O jogo de volta acontece na próxima semana. Havia uma certa expectativa, e principalmente com relação quando a gente questiona algum atleta se tem alguma preferência sobre o adversário na próxima fase da Copa Sul-Americana. Poderia ser o Boca, né? Para ter esse jogo grande, né? Nostalgia para o torcedor do Cruzeiro, que não disputa uma competição internacional também desde 2019. E ontem o Boca acabou arrancando esse empate sem gols e na próxima semana tendo o jogo de volta aí a La Bombonera, meu amigo. Então esse resultado sem gols foi muito importante para a equipe de Buenos Aires. O Cruzeiro já pode, quem sabe, na próxima semana saber o seu caminho na competição. Mas, João Vitor, Cirilo, o Cruzeiro deve ter a manutenção da equipe para o duelo contra o Palmeiras. Isso porque o Marlon, por mais que já está em fase final, né, nessa transição, depois de ter constatado a lesão na região do peitoral e no tendão do ombro direito, e o Kaique segue na função. Nas demais posições também mantendo a base e ganhando algumas alternativas, é o que pretende, o que espera também o técnico Fernando Seabra, já que o jogo contra o Palmeiras pode ter um contexto muito diferente, aquele jogo no finalzinho, quem sabe ali um Dineno podendo pintar de volta depois de um longo período fora, se recuperando de lesão, mas ontem foi dia de dever de casa, JVC. É isso aí, Rubem Júnior, aproveitando para destacar já a Copa Sul-Americana, né? Tivemos ontem também o Bragantino em campo contra o Barcelona, fora de casa, empate por 1-1, o Libertad fez 2-0 contra a Católica e logo mais, às 9h30, teremos Cerro Porteño e Atlético Paranaense, como destaque aí envolvendo um brasileiro. Também teremos o Cuiabá, um pouco mais cedo, contra o Palestino, fora de casa, às 7h da noite. Equipes brasileiras disputando essa fase de playoffs da Copa Sul-Americana e o Cruzeiro observando o que vai dar em Del Valle e Boca Juniors. E antes de pensar na Sul-Americana, Rubem Júnior, vem aí o Palmeiras no fim de semana e a turma quer saber, e os reforços vão ser inseridos ou não vão ser inseridos ainda, hein, Rubem Júnior? Pois, pelo menos a expectativa e pelo trabalho também que vem acompanhando diariamente o Emerson Pansieri e Guilherme Pio aqui na Itatiaia sobre algumas possibilidades. Lembrando, contra o Bragantino tivemos o Cássio, né, o único reforço recém-contratado como titular, e tivemos durante o jogo Matheus Henrique, Lautaro, e sendo inseridos aos poucos. Esse é o pensamento do técnico Fernando Seabra. Sinal eletrônico marcando 11h45. Alguns atletas podem ter a possibilidade de começar como titular, e uma delas, até pela parte física e
pelo que vem comentando o Fernando Seabra nas suas entrevistas, é o Matheus Henrique. Então, além do Cássio, Matheus Henrique poderia pintar no jogo contra o Palmeiras na vaga do Lucas Silva. No ataque, dificilmente será mexido. Vamos aguardar o que pode fazer o Seabra, que também não teve contra a equipe do Bragantino o Wallace relacionado. Ele fez o primeiro trabalho com o grupo na Toca da Raposa ainda ontem, então a parte física tem todo o cuidado, ficou um tempo sem atuar, ele comentou isso aqui na Itatiaia também, uma certa expectativa para a estreia do Caio Jorge, mas isso deve acontecer mesmo no decorrer do jogo. Como titular segue Cássio absoluto, inclusive será a participação hoje aqui na Itatiaia dentro do programa Bastidores com João Vitor Xavier e toda a equipe. Como titular é o Matheus Henrique. Os demais serão inseridos aos poucos. É o pensamento até para valorizar a turma que vinha regulando como titular. Então, o técnico Fernando Seabra com muita cautela. Mas contra o Palmeiras podemos ter a estreia do Caio Jorge e o Wallace podendo também ser relacionado, JVC. Boa, Rubens. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo, Simões, lembrando que esse Palmeiras jogou ontem contra o Botafogo, Botafogo venceu por 1-0, gol marcado pelo Tiquinho Soares no segundo tempo, Botafogo líder com 36 pontos e o Palmeiras fica com 33. Como você observa esse jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras no próximo sábado às 9 horas e essa situação das possíveis alterações nos titulares do Cruzeiro, hein, Simões? Ô Cirilo, eu acho que assim, a inserção dos reforços no time do Cruzeiro, ela precisa ser aos poucos, né? Se o Cruzeiro não estivesse fazendo um bom campeonato brasileiro, aí até justificaria você mudar bastante a equipe, mas isso não acontece. O Cruzeiro faz um campeonato brasileiro muito acima da expectativa e briga por G4, tá? Briga por G4. Então, pelo que o Matheus Henrique mostrou no jogo contra o Bragantino, no Independência, é desproporcional a qualidade dele, o futebol dele, em relação aos seus principais concorrentes, que são Lucas Silva e Ramiro. Então eu acho que se justifica. Realmente no ataque, não sei como será essa entrada, se o Lautaro vai entrar para tirar o Veron, que faz um papel defensivo importante no time. De toda forma, Cirilo, o que a gente tem a certeza é de que o que pesou contra o Cruzeiro sábado, diante do Bragantino, agora vai pesar diante do Palmeiras, né? Eu vi o Botafogo e Palmeiras ontem, foi um jogo extremamente intenso, extremamente corrido, e que acabou quase hoje, né? Que é quinta-feira. E depois de amanhã, esse time do Palmeiras já vai estar em campo de novo, recebendo o Cruzeiro. Então quer dizer, o que o Cruzeiro teve contra sábado passado, ele vai ter a favor neste sábado, e isso no futebol, às vezes faz a diferença. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, uma ótima quinta-feira para todos nós. Como você observa esse Palmeiras e Cruzeiro do próximo sábado e o Palmeiras com esse cenário destacado pelo Simões, ontem teve que fazer uma das finais do campeonato aí e saiu derrotado, Léo. Posso confidenciar uma coisa para vocês? Confidencie. Eu assisti o jogo ontem torcendo, mas não deu certo. Torcendo para alguém no Palmeiras tomar pelo menos um cartãozinho, né? Ninguém no Palmeiras tomou cartão. Ninguém no Palmeiras tomou cartão. Mas só tinha dois pendurados, né? O Estevão e o Piquerez. Só isso, só o Estevão. Que saiu machucado, tadinho. Teve uma entrada também do jogador do Botafogo, foi o zagueiro grandão lá, o Alexandre. Barbosa. O Barbosa. O Alexander Barbosa. Alexander Barbosa. Isso. Foi o cara que deu aquela voadora no Matheus Pereira. Exatamente, o homem não perde a viagem ali. Mas, eu concordo com o Simões, o jogo ontem foi inclusive um jogo muito bom de assistir, né, cara? Foi um jogo muito bom, foi um jogo lá e cá. O campo proporciona correria também. Proporciona, a bola corre mais, é tapetinho, os dois têm tapetinho, né? Então eles estão acostumados. Mas é um jogo duríssimo que o Cruzeiro vai ter pela frente, principalmente porque a pressão no Palmeiras aumenta depois de um revés contra o Botafogo. E o revés contra o Botafogo no Palmeiras não é só na tabela. Ele transcende, né? A rivalidade entre Leila Pereira e John Textor. Ontem o John Textor estava puro amor para Leila Pereira, falou que ele recebeu uma pulseirinha, que queria se desculpar com a Leila. É porque tivemos ontem as lamentáveis aí de bonecos e simulando enforcamento, coisas, né? Que aconteceram com o Vini Júnior lá na Espanha. E isso aí colocaram, isso é crime. Isso é crime. Aí o Botafogo se pronunciou, soltou nota, enfim, e o John Texton falou na zona mista quanto a isso também. Nessa o John Texton falou bem, né? Ele meio que acalmou as coisas, porque realmente tem que ser assim. Agora, no jogo, Cirilo, Cruzeiro vai ter um jogo muito difícil, Palmeiras tem um elenco muito forte,
Palmeiras sabe muito bem o que fazer. Palmeiras ganhou um reforço ontem que é muito bom, que é o Felipe Anderson, que entrou durante a partida. Você vê que nas alterações do Palmeiras também entrou o Dudu, que ia jogar como titular aqui se viesse, tá no banco do Palmeiras. Então o Palmeiras tem um trabalho mais longevo. Palmeiras tem um time mais conciso, um time mais sólido. Só que vai encarar um Cruzeiro que, para mim, a expectativa, tem um treinador que sabe identificar exatamente como o seu adversário joga. Então, neste momento, enquanto a gente pode debater aqui possíveis alterações do Cruzeiro e como joga o Palmeiras, o Fernando Seabra já tá, ele assistiu o jogo ontem só dando aquele check, sabe? Check. Joga assim, joga assado, faz isso, corre pra cá, corre pra lá, porque ele tem uma ótima leitura de jogo. Então, a minha esperança é essa. É um Cruzeiro muito combativo, que corre muito e realmente é uma grande característica desse time. E quem sabe, se ganha um Matheus Henrique no meio do campo, a qualidade técnica não sobe um degrau não, mas dá um salto absurdo no meio campo do Cruzeiro. Sim, até porque tem outro cara aí do Palmeiras, né, que estreou ontem, Maurício. E ontem o Felipe Anderson foi inserido também no lugar do Gabriel Menino, né? Vai ganhando algumas opções também, pode ser que ele não tenha... Ele começou com 2 volantes, né? Aníbal Moreno, Gabriel Menino e o Rafael Veiga. Esse Aníbal Moreno joga bola pra cá. Pode ser que ele não tenha o Estevão, mas... E aí, de repente, o Felipe Anderson talvez pode o Felipe Anderson jogue. Mas se não tiver o Estevão, meu irmão, a gente tá colocando aqui o Matheus Pereira, o Pedro e o Estevão. Os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro até agora. Então, se o Palmeiras tem uma baixa do Estevão, nesse momento é muito importante, é uma baixa muito séria pro Palmeiras. É o cenário que se desenha para o fim de semana, vejamos, né? Enfim, ao longo da programação da Itatiaia teremos mais notícias relacionadas ao adversário do Cruzeiro e como virá esse Palmeiras do Abel Ferreira, ou como vai jogar, né? O jogo vai ser em São Paulo, esse Palmeiras do Abel Ferreira no próximo sábado às 9h. Siga Rubem Júnior. E o torcedor do Cruzeiro que está em São Paulo, a turma também da caravana que pretende ir ao jogo sempre com contexto decisivo, sábado 9h na Arena Palmeiras contra o Palmeiras. A compra vai ser aberta dentro de 8 minutos, ao meio-dia em ponto, para você ir no setor visitante através do site ingressospalmeiras.com.br. Ao meio-dia a venda será aberta. A inteira está sendo comercializada a R$140 e a meia a R$70. O Cruzeiro finaliza agora o segundo dia de atividade dentro da sua programação. Amanhã também, pela manhã na toca, antes do embarque para São Paulo. Aí toda a expectativa com relação aos jogadores que serão relacionados, mantendo a mesma também com que esteve contra o Bragantino. Teremos novidade, o Wallace podendo pintar pela primeira vez na lista como alternativa. E daqui a pouco, Cirilo, aqui no segundo tempo, vamos falar sobre categoria de base, notícia importante. O Cruzeiro vem fazendo uma reformulação pesada nas categorias de base, né? Com critérios, e vai ter notícia importante e também tem atleta valorizado no futebol brasileiro. O Cruzeiro ganhou a concorrência, já está treinando na Toca da Raposa, JVC. Rubem Júnior, já tem mais notícias do Cruzeiro. A construção